Hoje vamos tratar sobre o trabalho, sobre a bênção do trabalho, como diz o título da nossa lição de hoje. Você, como eu, já deve ter visto muitas pessoas, ou algumas pessoas ao menos, dizer assim: eu quero saber quem inventou o trabalho, no sentido de que o trabalho é uma coisa má e quem inventou o trabalho, então, precisa ser responsabilizado. Bem, se você ainda não sabe a resposta para essa pergunta, irmãos, eu quero dar a resposta dessa pergunta de uma vez, ela é uma resposta muito fácil. Gênesis 2:15. Quando o Senhor Deus criou esse mundo, criou essa terra e tudo que nela há, o Senhor tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar, ou para cultivar e cuidar. Para cuidar e nele fazer plantações. Tem uma tradução que diz assim, eu acho tão bonita. Quem inventou o trabalho foi o Senhor Deus. E inventou o trabalho antes do pecado. O pecado não foi maldição, o trabalho não foi maldição. O trabalho foi bênção. O Senhor abençoou o homem com o trabalho, com uma atividade criativa. Mas veja, ele tinha um jardim do Éden totalmente pronto, bonito. Podia ficar contemplando, somente contemplando a beleza que Deus havia feito, mas o Senhor entendia, na sua sabedoria, na sua onisciência, o Senhor sabia que ficar contemplando platonicamente as coisas não faz bem, que é preciso ter empenho, é preciso ter uma atividade criativa, uma ocupação produtiva. Isso dá dignidade, o trabalho dá dignidade ao homem, dá realização, dá prazer. O trabalho aumenta a autoestima em qualquer das atividades mais simples às mais complexas. O trabalho deve aumentar a autoestima do homem. Se você é um faxineiro, mas você faz o seu trabalho com esmero, você faz bem o seu trabalho, você faz com que o local que você tem que limpar fique sempre limpo. Isso é para a honra de Deus. Assim que se você é um cirurgião que faz complexas cirurgias, você também deve fazê-la para a honra de Deus. E isso vai aumentar a sua autoestima. A ociosidade é morta. Se você está ocioso, se você é ocioso por opção, você está morrendo. A escolha do trabalho se dá normalmente na juventude. Ontem estudamos sobre as escolhas da juventude, as difíceis escolhas da juventude. E a escolha do trabalho é essa, é uma delas. Normalmente os meninos e as meninas, os jovens, eu quero trabalhar com isso porque eu gosto disso. Sim, isso é um bom começo, irmãos. Gostar do que você vai fazer. Aí você pode fazer com prazer. Mas será que só gostar, irmãos, é suficiente? Isso que você gosta vai ser competente para lhe dar o sustento, para lhe dar um salário que você possa ter para cumprir as suas necessidades? Você deve escolher alguma coisa da qual você se agrade, mas que também lhe dê sustento. Veja o texto da nossa lição. O ideal é encontrar algo que gostamos de fazer e que proporcione o sustento. Ser capacitado na área e atuar nisso ao longo da vida. Esse é o ideal, mas nem sempre acontece. Sim, irmãos, nem sempre acontece. Nós temos crises de desemprego, nós temos profissões que estão acabando, não é? Por exemplo, no meu início de carreira, eu era desenhista projetista. Hoje não existe mais essa função. É que eu já estou aposentado e ao longo da minha carreira eu mudei de atividade. Mas se alguém quisesse continuar sendo desenhista projetista, não ia dar mais certo. Irmãos. Por quê? Porque é uma profissão que acabou, uma profissão que está extinta. Por exemplo, um datilógrafo. Datilógrafos, na época que eu era menino, iam fazer cursos de datilografia. Hoje não existe mais essa função e outras. Gostar é diferente de sustentar. Você pode gostar de uma profissão, mas ela pode não ser suficiente para te sustentar. Então eu aconselharia o seguinte: encontre uma função que você também goste, ainda que não tanto,
mas que possa lhe sustentar. E pratique aquilo que você gosta como hobby, sem a obrigação de sustentá-lo. Para qualquer trabalho, as pessoas devem buscar a qualificação adequada e a melhor qualificação possível. Isso demanda anos de estudo. Muitas vezes demanda estudo durante a vida toda. Os advogados, bons advogados, estudam a vida toda, assim como os médicos, os engenheiros. Estudar, anos de ensino, anos de estudo. E às vezes, irmãos, as pessoas não estão querendo se dedicar a anos de estudo. A minha mulher às vezes faz uma frase pesada, que é o seguinte: estudar dói, trabalhar dói. Por quê, irmãos? Porque é preciso empenho, é preciso esforço. É preciso esforço para cumprir as suas obrigações. Nós, enquanto crentes cristãos, devemos ter uma formação excelente. Devemos ter dedicação, devemos ter esmero nas nossas atividades. Nas nossas atividades, todas elas, mas especialmente também nas nossas atividades profissionais. O nosso verso para memorizar, já vimos essa semana: tudo o que fizer, faça de todo o teu coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Não fique reclamando do seu patrão, ou do seu gerente, ou do seu coordenador. Você está servindo não a eles. Você, quando é um cristão, você está servindo ao Senhor Jesus. Teu patrão é o Senhor Jesus. Já viu isso? Se o teu patrão é o Senhor Jesus, como é que você deve se empenhar no trabalho? Veja o apóstolo Paulo falando sobre o trabalho. 2 Tessalonicenses 3, os versos 8 até 10. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com labor e fadiga, trabalhando dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo estava falando assim: olha, eu não sou pesado financeiramente para vocês, que são o grupo para quem eu prego, mas eu trabalho dia e noite. Não porque não tivéssemos esse direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para que imitar. Esse era o exemplo do apóstolo Paulo. Ele dizia que ele podia até ser subsidiado, ser pago por aqueles a quem ele pregava, mas ele dizia: não faço isso, trabalho para ajudar. Pois ainda quando estávamos convosco, vos ordenamos isso. E veja, irmãos, agora, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Não estamos dizendo aqui, irmãos, daqueles que estão desempregados pela conjuntura, perderam o seu emprego, mas aqueles que não querem trabalhar, ou aqueles que estão empregados e estão enganando o patrão. Eu já vi, irmãos, infelizmente, empresários adventistas falarem assim: eu não quero mais um trabalhador adventista na minha fábrica ou no meu escritório. Já vi irmãs adventistas falarem assim: auxiliadora doméstica adventista não funciona. E também já vi, irmãos, alguns empregados de empresários adventistas falarem assim: mas esse daí é pior que os outros. Responsabilidades que temos, irmãos, enquanto patrões ou como empregados, fazemos tudo para o Senhor. Veja o texto da nossa lição aqui. O trabalho não foi uma punição, obviamente. Foi projetado para bem dos seres humanos. Ou seja, mesmo no paraíso, mesmo em um mundo que nenhum pecado, nenhuma morte, nenhum sofrimento existiam, Deus sabia que os seres humanos precisavam trabalhar. Nós precisamos trabalhar, irmãos. Não é por conta da nossa subsistência, mas é por conta da nossa dignidade. Para que você possa ter as coisas, para que você possa prover a sua família daquilo que é necessário. Esse é o plano de Deus. Veja ainda mais uma frase da nossa lição. Aquele que criou o homem sabia que seria para sua felicidade, e assim que o criou, designou-lhe um trabalho. Ao homem ser criado, ao ser humano ser criado por Deus, Deus deu a ele uma atribuição, deu a ele um trabalho.
Para quê? Para que ele fosse feliz, para que ele tivesse dignidade. E eu quero muito, irmãos, que vocês, cada um de nós, aqueles que estão trabalhando, aqueles que vão iniciar a trabalhar, ou aqueles que já estão aposentados, como eu, que o trabalho seja ou tenha sido uma bênção na vida de cada um de nós.